Olá, cooperado, olá, produtor e todos vocês que nos acompanham. Voltamos a falar ao vivo aqui no nosso estúdio exclusivo do Cicobi São Paulo, na AgriShow, em Ribeirão Preto. E neste momento, aqui no nosso estúdio, um convidado especial, uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, o Dr. Roberto Rodrigues. Se eu for falar do currículo dele aqui, a gente vai ficar mais de 10 minutos, né, doutor? Mas Dr. Roberto Rodrigues, que é uma referência no mundo agro, no mundo do cooperativismo. Doutor, primeiramente, muito obrigado pela presença do senhor. Imagine, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com cooperativistas. O cooperativismo é uma espécie de religião, uma filosofia que me ocupou a vida inteira. E o de crédito, então, é a essência, porque é a alavanca do resto. Perfeito. Começar perguntando para o senhor, então, essa relação do senhor com as cooperativas, o senhor que foi um grande entusiasta dessa história, né? Conta um pouco para a gente. Bom, eu vim para Guariba, né, trabalhar numa fazenda da família, em 1966. Era cana-de-açúcar. Vivia uma crise muito grande do canavieiro, e eu tinha estudado muito cooperativismo e achava que a solução era criar tecnologias e mecanismos de assistência técnica, extensão via cooperativismo. Então, Guariba tinha uma cooperativa recém-fundada, muito pequenininha, tinha um funcionário apenas que trabalhava lá. Assumi a cooperativa e entrei num projeto grande de adubo adequado. Imagina você, naquele tempo, 66 para 67, nós adubávamos com torta de mamona, adubo orgânico nitrogenado, naquele tempo, ninguém falava nisso, nós já plantávamos. Montamos uma área de processamento de peças e uma área de crédito, e a coisa foi funcionando muito bem, mas eu senti necessidade de criar uma cooperativa de crédito. Então, em 1973, fizemos uma proposta, uma cooperativa de crédito, o Banco Central aceitou a nossa proposta. Naquele tempo, é uma coisa louca, Bantina, a cooperativa de crédito não podia fazer nada. É tudo proibido pelo Banco Central. Chama os não podes do Banco Central. Não podia ter talão de cheque, não podia cobrar imposto, não podia cobrar taxas municipais, estaduais, tudo, nada podia fazer. Então, era uma coisa meio virtual, né? Mas eu tive muita sorte na vida, sempre, graças a Deus. Quando a minha cooperativa de crédito ficou pronta lá em Guariba, recebi a carta patente do Banco Central, o Banco Itaú fechou uma agência que tinha em Guariba, porque não era rentável. E o gerente da agência não queria ir embora da cidade, porque a mulher estava grávida, queria ficar por lá. Então, eu o convidei para montar uma cooperativa de crédito rural comigo lá em Guariba. Ele pegou mais 2 funcionários do banco, botou uma cooperativa de crédito profissional. Um sucesso. A cooperativa logo decolou com muito critério, muita gestão técnica. O presidente da UCESP, na época, era o Américo Utumi, um grande líder da cooperativa de Cotia, que depois acabou fechando. Veio aí, achou fantástica a ideia e vamos criar a cooperativa de crédito do Estado de São Paulo. Criou um comitê, que eu liderei, e em 3 anos criamos mais 12 cooperativas de crédito do Estado de São Paulo. E uma central. Né? Aí o presidente da OCB, que era um mineiro, da Pereira Campos, lá de Itambé, era presidente da Itambé, uma cooperativa de leite, muito grande de Minas Gerais, veio aqui, mas isso no Brasil inteiro. Aí, saí pelo Brasil, criando um cooperativa de crédito no Brasil inteirinho, uma centena de cooperativa de crédito, e em cada estado uma central. Isso me tornou conhecido no cooperativismo e acabei sendo eleito em 85, presidente da OCB, como candidato único, até por aclamação. Aí eu filiei à OCB a Aliança Mundial de Cooperativas, que era o órgão máximo do cooperativismo mundial, que agrega todas as OCBs do mundo, né? Mais de 100 países filiados lá com organizações nacionais. E em 92 eu fui eleito presidente do Comitê Agrícola da ACI, e a ACI criou comitês continentais. Fui eleito em 94 presidente do Comitê Continental das Américas, com sede na Costa Rica. Em 97 fui eleito presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, como candidato único também, por aclamação, e fui para Genebra, onde fiquei 4 anos andando pelo mundo. Aliás, o senhor foi o primeiro presidente não europeu da Organização Mundial das Cooperativas. A ACI já tinha mais de 100 anos, sempre presidido por europeus e da área de consumo e de crédito. Eu era o primeiro não europeu e agrícola. Então foi uma mudança muito grande na ACI. Eu caí no mundo. Essa é a minha história de cooperativismo. Olha aí. E além do primeiro presidente não europeu da Organização Mundial das Cooperativas, Dr. Roberto Rodrigues é ex-ministro da Agricultura no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, engenheiro agrônomo, agricultor, coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas,
coordenador do centro e, enfim, que eu falei, se for falar o currículo do senhor aqui, a gente vai ficar muito tempo, né? Agora, eu gostaria... É só velhice, viu, Antônio? É só velhice. Experiência, o senhor é um... Olha, vou falar uma coisa para o senhor, doutor. Nós começamos segunda-feira as entrevistas aqui, né? Durante todo o dia, 4, 5 entrevistas de manhã, 4, 5 à tarde, então de segunda até hoje. Eu vou dizer para o senhor que mais ou menos uns 5, 6 entrevistados citaram o nome do senhor aqui. Eu criei a AgriShow, é por isso. Pois é, exatamente, né? Mas cooperados, produtores, então o senhor é uma referência, o senhor sempre foi um ícone, né, da força do agro e dessa história do cooperativismo. Gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a importância das cooperativas para o cooperado, para o produtor e até para o governo, né? É uma pergunta interessante que está fazendo, Vantini. O que diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização na sociedade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais desenvolvida ela é, porque mais transparente, menos sujeita a explorações políticas de toda a ordem. Então, a qualquer governo democrático interessa organizar a sociedade. O que é a cooperativa? É o braço econômico da organização da sociedade, assim como o sindicato é o braço político, do ponto de vista representativo de classe, né? Então, o cooperativismo é um instrumento essencial para melhorar as relações do governo com a sociedade, porque é um braço que organiza economicamente a sociedade. Então, é um papel central para um governo democrático. Por outro lado, em qualquer ramo de atividade econômica, o cooperativismo tem um papel a jogar muito sério. Mas na agricultura, particularmente, é mais sério que o resto. Por quê? Porque com a economia globalizada, a margem por unidade de produto ficou muito pequena. De modo que na agricultura a renda se faz na escala. Ora, o pequeno produtor não tem escala, porque é pequeno, não vai ter escala jamais. Então está liquidado? Está liquidado. Num país rico, que tem subsídio, da Europa, Estados Unidos, Japão, o subsídio sustenta o produtor pequeno. O Brasil não tem subsídio. Então como é que vai salvar o agricultor pequeno? Na cooperativa ele faz escala. Com seus iguais ele faz a escala dele no conjunto. Então a cooperativa tem esse papel de inclusão social. Ela permite ao pequeno produtor de qualquer produto, e outra atividade também, não é só a agricultura, mas a agricultura é muito visível isso, permite que ele seja inserido na sociedade, incluído na sociedade econômica, com chance de crescer. Por quê? O cooperativismo é uma doutrina. A cooperativa é o instrumento da doutrina. Mal comparando, Matia, o cristianismo é uma doutrina e a igreja é o instrumento da doutrina. Certo. Cooperativa é a doutrina, cooperativa é o instrumento da doutrina. Mal comparando, o cooperativismo é uma doutrina que procura corrigir o social através do econômico. Ou seja, é uma empresa, por exemplo, uma empresa baseada em princípios e valores universais, mas é uma empresa que oferece ao seu associado, ao seu cooperado, uma condição econômica para crescer economicamente e, portanto, ganhar ascensão social também. Essa é a vantagem do cooperativismo para o governo, para a sociedade e para o indivíduo, né? E ela tem realmente uma capacidade extraordinária de inclusão social. Perfeito. Gostaria agora que o senhor falasse um pouco sobre a questão do cooperativismo de crédito, principalmente em relação ao cooperativismo agropecuário, ao crédito rural. Bom, um país agrícola, que é o caso do Brasil, é um país agrícola, né? É um país que tem 25% do PIB é agronegócio, 20% dos empregos do agronegócio. E o saldo comercial só é válido por causa do agronegócio. Não está no prejuízo há muito tempo. Então, o agronegócio tem um papel central. E a agricultura, a pecuária, são... O que é agronegócio? O negócio é a soma das cadeias produtivas. O que é uma cadeia produtiva? É a soma dos atores e ações que começam na prancheta do cientista e terminam num prato de comida. Isso é uma cadeia produtiva. Ou no supermercado. Não é só comida, essa calça é uma calça jeans, é algodão. Algodão não nasceu numa loja de roupa. Nasceu num cientista que levava uma variedade de algodão adequada para aquele solo, para aquele clima. Aí planta o algodão, colhe o algodão, pega a fibra, faz o tecido, faz a calça. Então isso é a cadeia produtiva, né? Então a soma das cadeias produtivas é o agronegócio. Um país que tem no agronegócio a base da seu desenvolvimento econômico e social, com os empregos todos, precisa de crédito. O crédito é a alavanca do desenvolvimento. Ele que provoca o investimento, o crescimento
de gente que tem empreendedorismo. O cooperativo de crédito tem uma vantagem sobre qualquer outra atividade. Por um banco privado. O banco privado, o produtor rural colhe a soja dele, o milho dele, a cana dele, e coloca o dinheiro no banco. O que o banco faz com aquele dinheiro? Empresta para a indústria, para serviços, para comércio, e o que sobrar empresta para a agricultura. A cooperativa de crédito é propriedade do agricultor que colocou o seu capital. Então o agricultor é, ao mesmo tempo, dono e mutuário da cooperativa de crédito. E ele decide onde vai aplicar o dinheiro. Ou seja, a cooperativa de crédito permite que a aplicação do recurso seja dada pelo dono da cooperativa, que é o próprio cooperado. E ele coloca na própria agricultura. Então a cooperativa de crédito, o crédito cooperativo, é um instrumento que independiza o produtor do sistema financeiro, público ou privado, aliviando o sistema financeiro de demandas crescentes e dando ao produtor rural cooperado uma chance de evoluir por conta própria. A cooperativa de crédito representa as pernas pelas quais o agro caminha sozinho. Perfeito. E o modelo brasileiro de cooperativismo, né? Ele é um case de sucesso em comparação ao resto do mundo? É um case de sucesso e com a característica, é muito recente, porque até a Constituição de 88, tudo era proibido por de crédito. Nós conseguimos colocar na Constituição de 88 um artigo do capítulo de ordem econômica que dá isonomia às cooperativas de crédito em relação ao sistema financeiro. Por causa disso, o Banco Central foi obrigado a reconhecer a cooperativa de crédito como um instrumento do sistema financeiro e acabou criando um mecanismo de controle e fiscalização que foi favorável para a cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito cresceu espetacularmente graças à Constituição de 88 e ao Banco Central, que resolveu agir como auxiliar, como instrutor e como controller do cooperativo de crédito. Então foi um sucesso espetacular, sem dúvida nenhuma, e recente, a coisa de poucos anos, né? O modelo brasileiro é um belo modelo, mas tem, a meu ver, uma demanda a ser atendida. É o seguinte, nós temos no Brasil 4 modelos de crédito cooperativo. Então, temos o Sicob, temos o Sicredi, temos o Unicred e temos o Cressol. O Unicred dos médicos, o Cressol do pessoal da agricultura familiar. São 4 bancos cooperativos. Eu acho isso uma bobagem. Eu defendo há muitos anos a fusão dos cooperativos. Ter um único banco, uma única diretoria, uma única sede, uma única administração, reduzir custo para todo mundo, né? Vou dar um exemplo da Holanda. A Holanda tem o Rabobank, que é um dos bancos cooperativos mais famosos do mundo inteiro e que atende quase 100% do crédito rural holandês. Mas o Rabobank eram 2 bancos, o sistema Raiffeisen e o sistema Borenbond. Os 2 se juntaram, são Raiffeisen, Boa de Rabobank, o Rabobank. E é um banco que trabalha com todo mundo, em todos os agricultores holandeses. Então eu defendo muito vigorosamente que caminhemos para um único banco cooperativo, para que o modelo, que já é um sucesso, seja ainda melhor. Perfeito. Também sobre a questão da relação da cooperativa com esses outros bancos no mundo, né? Como isso pode ser feito? A Aliança Mundial Cooperativa, que eu presidi até 2001, trabalha com núcleos por atividade. E tem um núcleo do cooperativismo, chama NCBA, National Cooperative Business Association, que trabalha com a área bancária do mundo inteiro. Cooperativismo bancário do mundo inteiro. E esse ICBA, International Cooperative Business Association, ele é gerido hoje por um líder europeu. E os nossos bancos fazem parte do ICBA também. E essa participação cria uma rede de relacionamento muito importante, a tal ponto que o Sicredi, por exemplo, tem hoje uma parceria do Rabobank. O Banco Holandês de Crédito tem hoje uma parcela do capital do Sicredi. Isso é um modelo interessante, porque pode permitir que o Sicob, o Unicred, qualquer um desses bancos cooperativos brasileiros, se associe com bancos estrangeiros. Por exemplo, o Canadá tem o sistema Desjardins, poderosíssimo, área francesa do Canadá, em Quebec, no Canadá, né? Que podia se associar a um banco cooperativo brasileiro, trazendo dinheiro de fora a juro internacional, que é o juro mais barato que o juro brasileiro. Então eu vejo uma parceria bancos cooperativos internacionais com o brasileiro muito efetiva e vantajosa para nós. Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouco da AgriShow, né? Gostaria que o senhor contasse como é que foi o início de tudo, a relação que o senhor tem com essa história. Bom, a ideia
de uma feira dinâmica foi trazida por um líder do Paraná, o Brasílio Araújo Neto, que foi aos Estados Unidos, viu o Farm Progress Show dos Estados Unidos, e eu era presidente da UCB na época. Veio falar comigo. Vamos fazer um programa. E eu estava saindo da UCB, era o último meio do mandato. Eu falei, não, olha, eu estou saindo, vamos procurar fazer um acordo com a Rural Brasileira. Ele fez com a Rural Brasileira, e ele mesmo, esse Brasílio, que era um menino brilhante, era um líder brilhante, não tinha dinheiro, acabou fazendo um agrishow na fazenda dele em Londrina, no Paraná. E não foi muito bem financeiramente, deu um prejuízo muito grande, ele passou muito apertado. Em 1992. Em 93, ele ainda insistindo muito, fez um acordo com a Rural, fizeram uma feira em Uberaba, junto à Associação Brasileira de Criadores de Bovinos, ABCZ, né? De Zebus. E também não foi muito bem, teve pouco público, custou muito caro. Em 93, logo em seguida, eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira e fui guindado a opção de secretário de Cultura de São Paulo. Chamei o Brasil e falei, vamos fazer um agrishow, fazer uma feira dinâmica aqui em São Paulo. E em Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio brasileiro na época, né? Vamos fazer em Ribeirão Preto, tem aeroporto, tem uma rede hoteleira muito boa, tem uma cidade bem servida de infraestrutura e logística e tal. E eu fiz um convênio com a ABAG, que eu tinha acabado de criar junto com o Ney Bittencourt Araújo, que era o presidente. Eu era o presidente rural e o Ney presidente da ABAG. E falei, Ney, vamos lançar a ABAG com a feira agrícola. A secretaria, eu vou ceder para você em convênio o agronômico, mas eu não tenho nem mobilidade, nem capital. Então eu vou ceder a Estação Hospitalar de Ribeirão Preto para vocês, uma área de agricultura, fazer a feira dinâmica, e você entra com o dinheiro e a gestão do processo. Criou-se uma comissão de trabalho na época, o Ney topou, fizemos um convênio, e nasceu, então, criou-se o nome AgriShow e nasceu o AgriShow. Então, a primeira feira foi criada em 93, mas funcionou em 94, pela primeira vez, e foi um sucesso muito grande. Houve uma tristeza, Vantília, porque no dia da inauguração da feira, primeiro dia da AgriShow, número 1, o Ayrton Senna tinha morrido na véspera, no domingo. E o corpo dele chegava em Brasil no mesmo dia, então muita gente não veio à abertura política, particularmente, porque foram ao funeral do Ayrton Senna. Mas a feira foi um sucesso extraordinário e montamos um grande programa daí para frente, com participação fora da Abimac. Alguns que estão aqui hoje, o Chiquinho Maturo já estava comigo na fundação da AgriShow, o Nishimura da Jacto, o pessoal da Baldan, o pessoal da Jumil. Então, as máquinas agrícolas tiveram um peso muito grande, e também a Anfávia, cujo líder, Pércio Pastre, na época, deu um grande apoio para a AgriShow. Então, a AgriShow cresceu muito já em 94. Eu logo em seguida, terminou a AgriShow, eu saí do governo. Né? Deixei a agricultura e fui cuidar da vida. Voltei para a presidente da Rural Brasileira. Então, deixei a AgriShow. No ano seguinte, que foi 95, ela foi um problema. Não deu muito certo, houve lá um certo problema e tal. E aí, em 96, final de 95, a Abimac, era o Sérgio Magalhães, o presidente, me chamou e falou, olha, nós queremos assumir a AgriShow com uma condição de você ser o presidente. Que havia uma dívida do 95 muito grande e tal. A Abimac assume as dívidas, mas quer ficar com o bônus da AgriShow. Tudo bem. Eu aceito, senhor presidente, se a ABAG, a Rural Brasileira, a ANDA e a ANDEF continuarem só de AgriShow com 20%. Assim foi feito. A ABAG ficou com 80%, a Abimac ficou com 80%, e nós ficamos o resto com 20%, e eu fiquei presidente da AgriShow. Em 96, botei a feira de novo, de pé, foi um sucesso em 96. Aí eu deixei a presidência e fui embora. Essa é a história dos começos da AgriShow. Muito difícil, tudo muito difícil. Muito difícil. E devo dizer aqui uma coisa, na época, 93, para fazer a feira, precisava do prefeito. O prefeito era o Palocci. O Palocci era do PT. E o governador de São Paulo não queria fazer um acordo com o PT. Mas eu preciso do prefeito, né? E aí vinha falar com o Palocci, foi integrar. Falei, rapaz, não entendi nada que você falou de feira dinâmica, não entendi nada de feira dinâmica, não entendi nada que você falou aí. Mas vamos fazer esse negócio junto com você aí. E aí a AgriShow funcionou espetacularmente bem. 30 anos, né? 28ª edição, no caso da Covid, os 2 anos não aconteceram. E aí, o senhor, bom, a impressão que eu tenho é que cada vez as máquinas estão maiores, tecnologia mais avançada. O senhor, presente esse ano aqui, ainda se surpreende?
Olha, essa é uma questão importante. Vou dar só 2 números para você. 94 tinha 48 expositores. Hoje tem 800. Então isso mostra a diferença. Agora, Vantini, a tua pergunta é relevante e tem até um comentário adjacente um pouco perigoso. Eu tenho andado pela feira, como tenho andado de outras feiras agrícolas do Brasil inteirinho também, fui ao Rio Grande do Sul, Paraná e outras feiras. É impressionante a quantidade de inovações tecnológicas. É impressionante. Cada stand que você vai tem uma coisa nova, na área de máquinas agrícolas, na área de digitalização, conectividade, mas a grande inovação está em gestão, sobretudo na área tecnológica de gestão, na área de digitalização, TI, etc. Então, eu tenho um comentário que é o seguinte: são tantas, é um tsunami de inovação, tantas, que eu acho que há um risco de um número grande de produtores não conseguir captar tudo. Um grande produtor tem uma equipe grande, de agrônomos, advogados, tem engenheiros, tem zootecnistas, veterinários, engenheiro florestal, ele pode aprender tudo e aplicar. E aplicando tudo, ele vai ter uma tecnologia melhor, vai ter um resultado maior. Aquele produtor que não tem a sua equipe técnica, talvez não consiga sequer apreender todas as informações e, portanto, não vai aplicar isso aí. E, portanto, não vai ter o mesmo resultado. Esse é um problema que já aconteceu em outro setor da economia, na área industrial, na área urbana, em que a tecnologia não aplicada por um setor gerou exclusão social de quem não aplicou. AgriShow, Vantini. AgriShow foi um ponto de inflexão no Brasil mecanizado. As empresas que modernizaram, trouxeram a tecnologia de fora e cresceram, a ponto de hoje lançar uma máquina aqui, junto com o que lança na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país do mundo, né? Naquele tempo não, chegava o trator aqui 4 anos depois de lançar nos Estados Unidos, 5 anos depois, já era velho lá. Hoje não, hoje é a última palavra da tecnologia. Então, as empresas que fizeram isso foram para frente. As que não fizeram acabaram, fecharam, ficaram para trás. Então, me preocupa a circunstância de que a tecnologia pode ser um fator de diáspora. Quem incorporar, vai morrer. Quem não incorporar, morre. Sobretudo o pequeno produtor. Então eu acho, Vantini, que o cooperativismo, voltamos ao cooperativismo, volta a ter um papel muito mais importante. As coisas agropecuárias têm sido uma coisa espetacular no Brasil, porque leva ao produtor o insumo adequado, fertilizante, defensiva, semente, a variedade adequada, cuidam da área tecnológica, cuidam da agregação de valor, vendem. Então tem uma agregação para o cooperado via escala que o cooperativa faz. Eu acho que agora tem um novo papel de incorporar as tecnologias inovadoras, sobretudo de gestão, e transferir ao seu produtor cooperado, de qualquer tamanho, de tal forma que o pequeno produtor possa ter o mesmo acesso que o grande com a sua equipe profissional. Então, eu vejo o cooperativismo hoje um papel muito mais revolucionário do ponto de vista de incorporação desse tsunami que teve aqui na AgriShow e outras feiras agrícolas brasileiras. Interessante, muito interessante. Bom, em 22 anos de atividade jornalística, eu tive o prazer de entrevistar o Dr. Roberto muitas vezes, e tem uma frase que sempre me marcou, que o senhor sempre falou. A atividade do campo é a única economia feita a céu aberto no mundo. Foi uma frase do senhor. Então, eu gostaria aqui, para a gente finalizar um bate-papo, que o senhor passasse a mensagem para o cooperado, para o produtor rural, para o pecuarista, a visão que o senhor acha dos próximos anos, das oportunidades e dos desafios. Bom, vou até te contar uma história. De fato, a gente tinha conversado há muito tempo juntos, mas eu fui muito amigo do pai do Vantini. Jogamos futebol no mesmo time. Então, tem uma história de esporte e de compromisso com o cooperativismo há muito tempo. O querido Zé Vantini. É o Zé Vantini. A pergunta do Vantini, ela implica quase uma palestra que eu não vou fazer. Mas é o seguinte. À vontade. A humanidade enfrenta 3 grandes desafios hoje em dia. 3 grandes desafios. Segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. São 3 desafios brutais que todo mundo vai enfrentar. Quem vai resolver isso? É a agricultura. Segurança alimentar é a agricultura que vai resolver, obviamente. Segurança energética também. O Brasil hoje tem 44% renovável na sua matriz energética. O mundo tem 15%. Então, vamos ter uma matriz energética que é atribuída ao agronegócio.
etanol de milho, de cana, biodiesel de soja, energia elétrica gerada nas usinas de açúcar e de álcool, o biometano nas granjas de suínos e de frango. Então, a energia que vem do campo hoje é 16% da matriz brasileira. Ou seja, é mais do que o que é de renovável no mundo inteiro. Portanto, segurança alimentar e energética, o Brasil tem um modelo para resolver. E a questão ambiental, a questão da mudança climática, depende da gente explorar bem o tema da nossa biodiversidade, Amazônia, Pantanal, Mata-Atlântica, etc. Então, é a agricultura do mundo que vai cuidar desse negócio aí. Qual agricultura? A agricultura tropical, que está na faixa tropical do planeta. Quem é que está aí? A América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia também. Por quê? Porque nessa região, nessa faixa tropical do planeta, é que tem terra para aumentar a produção horizontal e crescer a produção com tecnologia nova. O hemisfério norte já está lotado, falta muito pouco para crescer. Também vai crescer, mas muito menos o setor tropical do planeta. Ora, quem é o líder desse setor tropical do planeta? É o Brasil. Porque nós desenvolvemos uma tecnologia tropical sustentável que o mundo admira. A tal ponto que a OCDE fez um estudo dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa crescer 20% para ninguém passar fome no mundo. E tem que acabar com a fome, porque a fome leva à guerra. Então, combater a fome leva à paz. E o Brasil tem essa responsabilidade. Por que o mundo diz o seguinte: em 10 anos precisa ser 20%, senão vai faltar comida? Diz o seguinte: e o Brasil tem que ser o responsável por 40% desse aumento de produção. Por quê? Porque para que o mundo cresça 20%, nós temos que crescer 40%. É um desafio de fora para dentro inédito na nossa história. O mundo pede: Brasil, aumente em 10 anos a sua oferta de alimentos em 40% para que o mundo aumente a metade. Não falte comida para ninguém. Por quê? Porque temos tecnologia, terra e gente de todos os níveis. Portanto, há um desafio universal colocar o Brasil para resolver os problemas centrais da humanidade e temos condições de fazer isso aí. O que falta é uma estratégia. Com logística, infraestrutura, com crédito adequado, com seguro funcionando, com renda no campo, com tecnologia e, sobretudo, com sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é sinônimo de competitividade. Para encurtar a história, no teu pedido, Vatina, uma mensagem para o rural brasileiro. Nós temos uma responsabilidade extraordinária. Acabar com a fome no mundo. Ter energia renovável no mundo. Quem vai fazer isso é o agronegócio brasileiro. A agricultura, a pecuária, a floresta, a pesca. O agronegócio brasileiro vai fazer isso aí. Para tanto, precisamos de uma estratégia adequada. Para tanto, precisamos trabalhar junto, forte, com cooperativas, sindicatos, associações, órgãos de classe, todos nós, para pressionar o parlamento e o executivo brasileiro para ter uma estratégia que nos leve a ser campeão mundial. Eu tenho 80 anos, tenho certeza que muito antes de morrer, eu vou levantar a taça do mundo da paz. Se todo mundo entre nessa, que vai valer a pena. É isso aí, gente. Vantini, é isso aí. Doutor Roberto Rodrigues, bom, profissionalmente, pessoalmente, um prazer muito grande receber o senhor aqui. A gente agradece o convite. Nos conhecemos há muito tempo, morou em Jabuticabal, conheço os filhos, a família, a gente se conhece há muito tempo, então é um prazer profissional e pessoal estar aqui com o senhor falando sobre assuntos tão importantes. Prazer foi meu, Vantini, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, depois dessa palestra aqui, dessa aula, Dr. Roberto Rodrigues, uma referência, um ícone, colaborou muito com o agro, com a história do cooperativismo. A gente volta a qualquer momento, ao vivo, aqui no nosso estúdio exclusivo do Cicobi São Paulo, trazendo as novidades e mais entrevistas na AgriShow 2023.